esqueminha da aula passada. Você tinha teoria, hipóteses e as explicações aqui, né? Então, que fala um pouco de, assim, como que a hipótese opera. Ela descreve um pouco mais como acontece a hipótese. Tá ok. Mas para a gente ter boas hipóteses, antes da explicação, a explicação estaria aqui mais para o lado, a gente tem que ter bons conceitos transformados em variáveis. Só assim a gente vai conseguir observar as nossas hipóteses no mundo empírico, né, com fatos, fenômenos, comportamentos, atividades reais, ou fenômenos abstratos também que a gente consiga, de alguma forma, operacionalizar para dar conta da observação. E, então, esse processo todo vai poder, como eu já tinha falado para vocês, ser organizado por meio de exercícios heurísticos, né, caixinhas, esqueminhas, isso ajuda bastante, por meio de conjuntos, né, então, basicamente, as hipóteses das nossas pesquisas, quando a gente tem uma pesquisa de hipóteses, assim, 95% dos casos das pesquisas com hipóteses, a gente tem uma relação entre variáveis, tá? Uma relação entre conceitos que, na realidade, deve se tornar uma relação entre variáveis para que a gente possa medir, para que a gente possa operacionalizar, ou seja, testar, né, e basicamente verificar se aquela expressão teórica tem uma corroboração no mundo real. Então, se eu tenho uma hipótese, por exemplo, pessoas mais velhas possuem mais conhecimento que as novas. Tá? Uma hipótese bem específica, assim. Tá? É uma hipótese descritiva e que mesmo se eu não estou falando aqui, né, da minha variável, as hipóteses elas carregam muitas vezes variáveis implícitas. Então é bom que a gente transforme essas variáveis implícitas em algo explícito no nosso esquema, no nosso modelo de variáveis. Então, nesse caso aqui, possuem mais conhecimento que as novas. Conhecimento já está claro, então assim, nível de conhecimento seria a nossa variável. Conceito é conhecimento, né? O nível de conhecimento é talvez a nossa variável. Eu não coloquei aqui a variável específica porque a gente pode ter várias opções, né? Eu estou tratando de conhecimento formal, de conhecimento das situações da vida, conhecimento, então, de novelas, né? Então vai ter realmente mais conhecimento, né? Na maioria dos casos. Conhecimento de outras coisas. Aqui, percebam, eu falei pessoas mais velhas. Está implícita a variável que é a idade. A idade importa, né, enquanto variável, né, de pessoas mais velhas. Então, pessoas mais velhas é um tipo de variação desta variável que é a idade. E aí eu posso definir idade, eu indicar essa idade por meios cronológicos, simplesmente os anos de vida, ou por meios mais abstratos, tipo idade psicológica, ou idade de desenvolvimento intelectual. Então, mesmo assim, mesmo uma variável bem precisa como idade, pode ter algum tipo de complicação ou de complexidade. Mas nem sempre, o que eu queria mostrar para vocês é que nem sempre as hipóteses vão estar com as variáveis ali explícitas. Então, assim, quanto mais idade, mais conhecimento, tá? Nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ter uma hipótese, uma variável implícita que vocês vão ter que tirar e pensar no modelinho de conceitos de variáveis que possa estar propondo a nossa hipótese. Bueno, tipos e formas de variação de variáveis, tá? As variáveis, assim, a gente tem, tá, variáveis que vão possibilitar processamentos mais qualitativos ou mais quantitativos, tá? Então, processamentos qualitativos são processamentos, assim, que envolvem variáveis que sejam mais categóricas, né, e menos numerais. Então, assim, muitas vezes a gente diz que a variável é qualitativa, né? Ou a variável é quantitativa. Na realidade, o processamento que a gente vai fazer é mais qualitativo ou quantitativo. E aí, os valores que as variáveis vão receber vão definir que tipo de processamento a gente vai poder fazer, tá? E nesse caso, então, muitas vezes a gente pode ter um processamento bem qualitativo, né? E aí vai ser derivado de variáveis que vão ser ou variáveis nominais, ordinais, geralmente, ou processamentos mais quantitativos, que vão envolver variáveis mais intervalares ou racionais. Já vou explicar especificamente o que são cada uma delas. E processamentos bem mistos, em que você tem combinação de variáveis mais próximas ao qualitativo,
com variáveis mais próximas ao quantitativo. Se der tempo, eu dou até uns exemplos, senão deixo para a aula que vem. Deixa eu ver como é que a gente está de tema na aula que vem, casos, tempo e causalidade. Tá, vamos ver se dá tempo para eu tratar de alguns exemplos mais específicos de relações entre variáveis. Mas assim, quali e quanti. Isso vai ser definido muito pelos valores, o tipo, né, de variável que a gente vai adotar, né, e o tipo de variável que a gente vai adotar vai ser definido né, por como que essas variáveis variam, né, digamos assim, os valores que essas variáveis vão poder receber. Podem ser em quantidades, em qualidade, em características, magnitudes, traços. E aí, as variáveis nominais são aquelas variáveis que têm valores categóricos, ou seja, categorias, que são tipos não hierárquicos. Por exemplo, sexo, gênero, né? Sexo masculino, feminino, trans, né? Gênero, ou a não ser que tenha mais opções também de sexo, que eu estou ignorando aqui. Gênero, né? Você pode ser LGBT, que mais, não sei até quando a gente já tem a sigla modificada, mas você tem uma infinidade também de opções de gênero, mas o ponto aqui não é se o professor sabe ou não sabe a sigla, é a questão de como que você classifica a variável. E essa classificação aqui não é hierárquica, então você não tem, embora socialmente, né, você tenha masculinidade hegemônica e o gênero masculino acabe, né, tendo socialmente, né, uma hierarquia do ponto de vista da submissão, da dominação social, né, dos direitos, deveres, né, da marginalização, etc., né, e tudo isso é uma interpretação a partir dessas categorias, mas do ponto de vista natural, essas variáveis, a princípio, não têm hierarquia, tá? Então, a interpretação ela pode atribuir esse valor e tudo mais, né, a explicação, mas elas são variáveis categóricas, então posso dizer países, né, nomes de países, são variáveis categóricas. Então, o Brasil não é mais do que a Argentina, do ponto de vista, né, da variável em si, são todos países, né? A gente pode dizer instituições internacionais, não tem diferenças entre elas, a não ser que você estabeleça alguma hierarquia específica, e aí a gente vai para a ordinal. Então, assim, elas são instituições que existe alguma categoria hierárquica do ponto de vista de mais ou menos, ela tem mais poder, elas são mais globais, o nível mais global do que outra, elas têm mais institucionalização do que outra, então muito nessas categorias ordinais, você tem médio, baixo, alto, né, pouco, médio e muito, né, classe social, por exemplo, né, então você tem uma variação de E a A, né, grau de interesse. Então, aqui são variáveis que também têm categorias, mas são categorias com hierarquia dentro já no conceito, tá? Então, de partida já existe uma hierarquia, é claro que muitas vezes isso não está claro, né? Isso não está explícito, e aí importa explicitar, né? E aqui a altura do ponto de vista categórico, não o número da altura, né? Se for número de altura, a mesma variável, a depender de como eu vou definir ela, né, pode ser ordinal, se eu botar assim, baixo, médio, alto, ou racional, que é um número em si, 1,60 m, 1,80 m, 2,10 m. Tá? Então, aqui eu consigo, né, estabelecer, aqui é um número específico, um número absoluto. Aqui é uma hierarquia específica. As possibilidades de combinação e organização desses termos, né, são muito menores do que as que eu consigo fazer com números, né, do ponto de vista do processamento estatístico, por exemplo. Entre ordinal e racional existe o intervalar, então eu tenho assim, quase como uma combinação dos dois. Tenho faixa etária, então de 0 a 7 anos, né, a primeira infância, de 7 a, 11 anos é a segunda infância, depois puberdade, depois adolescência. Então, eu uso uma faixa específica com números, né, mas, então não é uma faixa que eu estou atribuindo hierarquia pelos termos, por palavras, mas pelos números. Então eu tenho anos de estudo, de 0 a 5 anos de estudo, de 6
a 10 anos de estudo. Então, a faixa de renda é algo que está sempre, né, no nosso dia a dia. Então, eu recebo até 2 salários mínimos, né, de 2 a 10 salários mínimos, de 10 a 20, depois de 20 a 30. Então, são faixas que contêm números, mas esses números estão organizados em faixas. Tudo que estiver dentro daquela faixa faz parte do mesmo intervalo. Há a possibilidade de cálculos, de médias, de cálculos rudimentares matemáticos, né? Mas o que é diferente do ordinal, que não há possibilidade de cálculos, a não ser, existe um ordinal que é a escala de Likert, que você tem de 1 a 5, que vocês já devem ter visto, né, respostas que também são passíveis de alguns cálculos, que são pesquisas de opinião do tipo assim, concordo plenamente até o discordo plenamente. Daí tem o concordo, o discordo e o indiferente. Nessa escala de 5, você consegue fazer cálculos de somatória, cálculos básicos de somatória e subtração, em que o resultado final pode ser mais favorável à opinião em relação a uma coisa ou mais desfavorável. Então, isso tudo é uma organização de variáveis que ajudam, né, a gente operacionalizar nas pesquisas. Então, é importante a gente ter essa clareza em relação às variáveis. E as variáveis racionais, que são a menina dos olhos dos positivistas, né? Você transformar tudo em variáveis racionais, em números, porque esses números são passíveis de cálculos estatísticos, e aí você faz um bocado de cálculos, transforma isso em equações, e aí os números falam por si mesmos. A idade, altura, peso, nas relações internacionais, que a gente pode colocar aqui variáveis racionais, PIB dos países, né? Que mais? IDH, por exemplo, não é uma variável racional, é uma variável que é ordinal. Você não pode fazer cálculos estatísticos, a não ser de associação, porque vamos pensar, na realidade, ela tem uma característica de intervalar, porque ela está entre 0 e 1. E dentro desse limite, a gente tem uma capacidade de fazer várias operações. Então, esqueçam que eu falei de ordinal, ela está entre intervalar e racional. Mas você não consegue fazer cálculos estatísticos como cálculos como o número absoluto, tal qual peso, altura, ou PIB, né, ou sei lá, quantidade de comércio, né, fluxo de comércio entre países, que são valores absolutos. Então, IDH, o índice SINC, índices, né, estão entre o intervalar e o racional, porque estão dentro de um intervalo, 0 ou 1, e dentro desse intervalo eles são quase como uma porcentagem dentro do número total. Então, por exemplo, lá no índice de Gini, né, você tem entre 0 e 1, ou o índice SINC, que é a capacidade material dos estados, entre 0 e 1. Então, o 1 seria o estado mais poderoso, e o 0 seria o estado menos poderoso. E então, se um estado tem 0,6, quer dizer que ele é 60% do estado mais poderoso. Ele está sempre em relação a um número absoluto. Ou seja, ele não é um número absoluto em si, né? Índice de felicidade também, eu acho que é de 0 e 1. Geralmente o índice é 0 e 1, entre 0 e 1. Né? Fica entre 0 e 1. O IDH, igualmente, entre 0 e 1. O índice de Gini é entre 0 e 1, que é o índice de desigualdade. Então, os índices estão geralmente entre esses fatores aqui. Então, como é entre 0 e 1, você pode transformar em porcento também, né? Porque, na realidade, 10% é a mesma coisa que 0,1. 20% é a mesma coisa que 0,2. Então, tudo isso você consegue pensar que esses indicadores, esses índices, eles são basicamente um contínuo entre o absoluto da felicidade e o absoluto da infelicidade, né? O FIB. E aí, o que tiver mais perto, eu não me lembro agora se o 1 eu acho que é o mais perto da felicidade. Quando estiver mais perto de 1, você está mais perto do tipo ideal. Nenhum estado, em princípio, é 1. Né? E nenhum estado é 0. Mas quando estiver mais perto do 0, mais perto do tipo ideal. Então, a gente poderia dizer que o estado que está a 90%, digamos, o 0,972, tá? Ele é 97% do tipo ideal feliz. Tá? É uma interpretação que a gente pode tirar de índices. Tá? E são índices que ajudam bastante no nosso caso, assim. Mas as possibilidades de cálculo também são cálculos disso, eles estão entre o intervalário e o racional, ou seja, eles podem fazer cálculos de soma, de subtração, ela também pode fazer média, pode fazer frequência, e pode fazer cálculos estatísticos de correlação, que é interessante. Então, assim,
quanto que a correlação existente entre estados e seus índices. Então, isso a gente pode também processar. Tá? Depois, nas outras aulas, eu também vou falar um pouco sobre processamento de algumas variáveis, e aí a gente vai indo com calma nessas coisas. Eu só queria, então, antes de acabar a aula, de mostrar algumas relações entre variáveis, tá? Então, assim, quando eu escolho, tá, eu tenho, vamos pegar, por exemplo, o índice, pode ser o de felicidade, tá? E renda, tá? Vamos dizer assim, então tem duas variáveis, tá? Eu posso fazer correlação entre elas, porque o índice e uma variável racional, eles são capazes de fazer correlações. Então, racional é o absoluto, ou seja, renda, né, PIB de um país, e o índice de felicidade. Então, a minha hipótese é que existe uma relação entre essas duas variáveis, entre dinheiro, né, e felicidade, entre renda e felicidade, e a minha hipótese é que quanto maior a renda, maior a felicidade. Como eu estou falando de países, então quanto maior a renda nacional, quanto maior o PIB de um país, maior a felicidade agregada da população. Isto é uma proposta de relação entre variáveis. Eu não estou falando só da felicidade, não estou falando só da renda mais. Eu estou relacionando entre variáveis. Nesse caso, são duas variáveis de características de processos quantitativos. Eu consigo fazer processamento quantitativo delas. Elas estão muito próximas de uma variável racional, o índice, né, e a própria variável racional, que é a variável PIB. Isso mostra, então, que a maioria das pesquisas científicas que vão produzir teorias e explicações, né, elas são teorias elas são propostas científicas que relacionam diferentes variáveis. Não é uma teoria se eu simplesmente fizer uma análise do índice de felicidade no mundo inteiro. Isso é uma pesquisa descritiva. Agora, pode ser uma teoria se eu disser que a renda das pessoas, ou seja, a economia é o que explica a felicidade, o dinheiro é o que explica a felicidade. E aí já é uma teoria. Então eu já estou estipulando causas e efeitos. Tá? Nesse caso, eu posso ter... eu já estou por uma relação de causalidade. Eu posso simplesmente, no início, apresentar associações ou correlação. Esses são os tipos de relações entre variáveis que as variáveis podem ter. Tá? As teorias, elas geralmente vão para a relação entre causa e efeito, ou seja, uma coisa causa a outra coisa. Mas antes de chegar nas teorias, muitas vezes a gente está pensando simplesmente em associações, ou seja, existe uma variação, quando a gente vai em índices, parece que existe uma variação muito importante entre PIB e índice de felicidade. Eu não sei o que causa uma coisa ou outra. Talvez a felicidade cause a riqueza, ou a riqueza causa a felicidade. Eu só vou saber isso se eu começar a colocar o tempo, né, como uma variável importante. Ou seja, para ter causa e efeito, precisa ter algumas condições. Tá? E você pode ter qualquer variável. Pode ser tanto variáveis qualitativas quanto variáveis quantitativas. Para que você consiga relacionar variáveis qualitativas, você geralmente chama isso de associação, ou seja, existe alta associação entre filiação religiosa e, vamos pegar, sei lá, e nacionalidade, tá? Então, pessoas que nasceram em tais e tais países têm uma filiação religiosa de tais e tais religiões, e pessoas que nasceram em outros países, tais e tais e tais, também tem uma associação. Então, a gente pode, com essas categorias, ver a recorrência, né, de casos em que há uma associação entre religião e nacionalidade. Pode ser entre religião e gênero, entre religião e orientação sexual, sei lá, entre religião e partido político. Tá? São variáveis nominais, a gente chama isso de associação. Tem como fazer boas operações entre variáveis nominais ou variáveis mais qualitativas. Quando são variáveis quantitativas, a gente chama isso de correlação, porque é uma operação estatística. Então, eu posso rodar num programa de estatística e ver se realmente existe uma correlação significativa entre o índice de felicidade, né, o nível de felicidade das pessoas, e o nível de renda das pessoas divididas por países. Então, se tiver um R de Pearson alto, próximo de 1, quer dizer que existe, toda vez que a renda variar, a felicidade vai variar de maneira direta ou inversamente proporcional. Isso vai depender da correlação, tá? Mas então,
isso é bem importante como uma forma de pensar relações entre variáveis. E a causalidade é um pouco mais complexo, porque ela vai ter que envolver tempo. Depois eu vou mostrar a diferença entre correlação e causalidade, tá? Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte, tá? Sempre em que variáveis, né, um fenômeno varia da mesma maneira, né, ou de forma semelhante que o outro fenômeno, ou seja, PIB está variando de uma maneira semelhante à felicidade, ou sei lá, o nível de ansiedade da população está variando de maneira semelhante às bandeiras do coronavírus, quer dizer, ou que existe uma correlação entre esses fatores, né, de causa e efeito, ou esses fatores estão sendo causados por uma mesma causa. Tá? Sempre vai... Essa é a base da pesquisa científica que vai procurar testar hipóteses. Né? Porque geralmente as hipóteses são hipóteses não descritivas, são hipóteses relacionais. Ou seja, que uma coisa está causando outra, ou que uma coisa tem relação com outra. Certo? E quais possibilidades de relação? Bom, a gente viu que associação, correlação ou relação causal. Quando tem relação causal, ou indícios de relação causal, é porque existe uma ordem temporal, de precedência de uma variável que seria independente, a gente não está preocupado com a causa dela, e uma variável dependente que seria, aqui a gente está preocupado com a causa, ou seja, aqui é causada. A independente é a causa e a dependente é a causada. Então, o tipo de emprego que a pessoa vai ter geralmente vem depois, historicamente, temporalmente, do nível de educação dela. Então, é muito mais óbvio a gente encontrar a ideia de precedência temporal entre esse tipo de variável aqui. Né? Agora, do ponto de vista de, por exemplo, poder e vitória, digamos assim, vamos pegar uma coisa assim, poder nas relações internacionais e vitória na guerra, em vitórias em guerras centrais. Ganham os países que têm mais poder ou menos poder. Então, a gente poderia dizer que poder causa a vitória na guerra nas relações internacionais. Mas a gente poderia falar o contrário também, que a vitória na guerra nas relações internacionais, em guerras nas relações internacionais, causa maior ou menor poder. Então, são ordens temporais que, às vezes, a gente pode ter dificuldade de saber o que vem antes e o que vem depois, a não ser que a gente estabeleça um momento histórico. Então, vou estar tentando observar o poder desses países nos anos 30, nos anos final da década de 30, e se eles obtiveram ou não vitória na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E talvez, por que isso não aconteceu? Né? Por que aconteceu, por que não aconteceu? Então, poder levando a vitória na guerra. Tá? Outra questão, não é só o fator temporal, mas também o grau de fixidez. Geralmente, a independente são variáveis mais estruturais, tá? São variáveis mais fixas do que as dependentes. Então aqui, a raça vai afetar a condição socioeconômica. O que é mais rígido? O que dá para mudar? O que tem mais mobilidade? A questão é o pertencimento étnico-racial ou a condição socioeconômica? Geralmente a condição socioeconômica, né? Então, dá indícios de que o que é variável independente ou dependente nos nossos modelos causais. Isso para vocês terem uma ideia do que é a diferença dessas coisas, tá? E aí a gente tem uma outra questão. Lembra que naquela citação a gente disse, né? A gente leu que quando há covariação entre variáveis, ou porque uma é a causa da outra, uma causa da outra, ou porque elas são causadas por a mesma coisa. Então, esse caso é o caso de variáveis extrínsecas. A gente pode dizer, então, se a gente for num estudo e perceber, né, que estatisticamente existe uma correlação entre o número de cegonhas e o número de bebês em uma cidade, eu acho que é um pouco difícil da gente, a não ser que a gente acredite ainda nessa história, que a gente venda cegonhas e que, de fato, a causa do baixo número de bebês é o baixo número de cegonhas. Neste caso específico, é claro que se há uma correlação estatística forte, é porque esta correlação estatística é espúria, ou seja, não é uma coisa que está causando a outra, mas sim uma variável extrínseca, uma variável externa a essa relação que está causando as duas coisas. Ou seja, nesse caso pode ser, por exemplo, o nível de urbanização, que está diminuindo o número de cegonhas pela urbanização, obviamente, e diminuindo também o número de bebês. Famílias em zonas urbanas, cidades mais populosas, geralmente têm menos crianças do que em zonas rurais. Depois da Segunda Guerra Mundial,
No Reino Unido, houve a comprovação, né, de que nós viemos cegonhas. Brincando, vamos ver se é isso mesmo. Porque houve um aumento de correlação muito significativa, ou seja, houve um aumento muito comum, né, covariação, entre o número de cegonhas e o número de bebês no Reino Unido. E então os cientistas ficaram absolutamente, né, pasmos com essa possibilidade. Daqui a pouco alguns bebês realmente vinham de cegonhas. E então as pesquisas foram se aprofundando. Neste caso, o que deveria estar causando o aumento do número de cegonhas e bebês para aquelas pessoas que ainda confiam que cegonhas não produzem bebês ou não trazem bebês também? O que vocês acham que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial? Pós-Segunda Guerra Mundial no Reino Unido, aumentou o número de cegonhas e bebês na cidade de Londres. Tá? O que causou isso? Tem uma variável extrínseca aqui. Morreu muita gente na guerra. Depois que acabou a guerra, voltou a turma toda e foram fazer bebê, saudade, né? Família, né? Esposas, maridos. Então, não é à toa que a gente chama de baby boom nos Estados Unidos, todo mundo ocidental, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, tá, mas os cegonhas, o que tem a ver? Desvendem esse mito até o final da aula. Se alguém me disser, ganha um prêmio. O que fazia as cegonhas aumentarem seu número? Tá, vamos lá. Variáveis de controle. É aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre anarquia, né, como a anarquia afeta o poder, o comportamento dos estados de maximização de poder. Então, o nível de anarquia vai fazer com que os estados busquem mais ou menos maximizar o poder no sistema internacional. O Kenneth Waltz fez uma teoria sobre isso em termos gerais. Já o John Mearsheimer utilizou uma variável de controle e propositadamente, né, embora ele ache que ele não quer saber se isso acontece com todos os casos, ele vai especificamente entre as grandes potências para ver se isso acontece. Naquele livro, A Tragédia Política das Grandes Potências. É uma opção de pesquisa a observação desses casos. Então, eu quero saber a relação, sei lá, entre a guerra e o processo de construção do Estado nos países do terceiro mundo. Então, é uma variável de controle, especificamente aqui, o terceiro mundo. Variáveis moderadoras, tá? São variáveis que vão afetar na relação em si de uma variável independente com uma variável dependente. Então, já existe uma relação entre nível de educação formal e o tipo de emprego das pessoas. Tá? Essa relação em si já vai existir e ela pode ser observada com ou sem uma variável moderadora. A variável moderadora, ela quer mostrar justamente as segmentações, né, que existem no período histórico ou na sociedade que a gente tem. Então, aqui a variável moderadora, que é uma variável que vai afetar. Se tem gênero masculino, o nível de educação formal vai afetar o tipo de emprego de uma forma. Se tem o gênero feminino, vai afetar de uma outra forma específica. Então, é importante a gente ver variações nisso, mas que não necessariamente o nível de educação formal vai gerar o gênero, nem o gênero vai gerar o tipo de emprego, né? A não ser que a sua pesquisa estivesse querendo justamente ver essa relação aqui. Mas, nesse caso, é o gênero moderando aquela relação. Variáveis intervenientes. É diferente das moderadoras. As variáveis intervenientes, elas são causadas pela primeira, pela VD, pela VI, a variável independente, e causadora da segunda, né, da variável dependente. Então, as intervenientes, elas entram na relação causal, certo? Elas são causadas e afetadas pela variável independente e causadas pela independente e afetam a dependente. Estou me enrolando aqui porque eu estou correndo para acabar a aula no timing, tá? E aí, assim, é importante a gente entender que toda relação entre variáveis vai ter coisas intervindo. Assim. Sempre vai ter um elemento interveniente. A questão do tamanho dessa lombriga que a gente vai fazer, né, dessa minhoca de variáveis, vai depender do que a gente quer observar e do grau de descrição que a gente vai ter. Então, essa é um pouco da diferença entre hipótese e a descrição da explicação, né? A hipótese ela tem que estar clara entre, preferencialmente, poucas variáveis, né?
o número de variáveis que for preciso para explicar ou para dar conta daquele fenômeno. E a explicação descritiva, que é o que eu pedi para vocês também no último exercício, ela pode até incluir na descrição algumas variáveis intervenientes que a gente vai ter que usar para explicar o que está acontecendo. Mas na relação entre variáveis não necessariamente a gente precisa colocar. Então vamos pegar assim, por exemplo, a anarquia vai afetar o comportamento dos estados? Sim, mas mediada pelas instituições. Nesse caso, mediada porque a anarquia vai incentivar a produção de instituições e as instituições vão afetar também, vão influenciar o comportamento dos estados. O realismo neoclássico vai dizer que a anarquia afeta o comportamento dos estados, mas, né, o que intervém nessa relação é a política doméstica dos estados. A política doméstica, as instituições políticas, o grau de coesão social, de coerência das elites, de coesão das elites, vai afetar o comportamento dos estados. Então, é uma forma de intervir, de interveniente. E as condições antecedentes é quando a gente coloca, né, um elemento antecedente à nossa antiga variável independente. E aí a gente transforma a nossa variável independente em variável interveniente. Então, aqui, por exemplo, era a teoria do Kenneth Waltz de que a anarquia afeta, né, o comportamento dos estados, mais anarquia, comportamento dos estados mais balanceador. Nesse caso, né, o Alexander Wendt vai dizer o seguinte, que mas a anarquia também pode mudar. A gente tem diferentes culturas da anarquia que vão ser formadas pelas interações e identidades intersubjetivas entre estados. Então, tipos de anarquia vão ser afetados por essas interações. E aí você vai ter culturas de anarquia mais robesianas, que sim, vão incentivar um comportamento mais conflitivo, mas também culturas de anarquia mais kantianas ou mais gramscianas que vão produzir comportamentos mais cooperativos. Variáveis componentes. São variáveis, assim, então assim, as variáveis componentes são aquele processo de instanciação em que eu ainda não cheguei no que a gente chama de indicadores, mas eu já estou no meio do caminho entre conceitos e indicadores. Eu já tenho umas variáveis, por exemplo, capacidades materiais, mas o que compõe as capacidades materiais, né? Ou eu já sei que poder, para mim, vai ser capacidades imateriais, mas o que compõe as capacidades materiais? Então, quando eu tenho uma configuração complexa de variáveis, eu tenho variáveis componentes, que é, por exemplo, o grau de poder, poder material. O poder material é o poder tanto potencial quanto concreto, para algumas teorias, como para o John Mearsheimer. Então, são variáveis componentes de uma variável que é capacidades materiais, que é uma variável do conceito poder, né? Então, assim, conceito poder, que aqui já está em formato de variável, que é grau de poder. Então, a gente pode ir tanto do nível mais abstrato até o mais operacionalizável de variáveis, tá? Para que a gente consiga organizar o nosso pensamento. E aqui, bom, é aquela relação que a gente já tinha dito, né? Grau de poder leva ao tipo de comportamento, tanto balanceamento ou alinhamento. Aqui a gente tem, então, né, formas de variação da variável. Tem a variável capacidades materiais potenciais. Então, eu tenho indicadores de população, renda, recursos, e a forma de variação pode ser muito, né, alto, médio, baixo. No concreto, também pode ser alto, médio e baixo. Então, uma forma de variação desse tipo, alto, médio e baixo. Aqui, a forma de variação do tipo de comportamento é balanceamento ou alinhamento. Então, você tem várias formas de variação, né? A forma de variação numérica, lembrem, né? O índice lá de felicidade que vocês tinham comentado varia de 0 a 1. A forma de variação é numérica, de 0 a 1, é um índice. Se é renda, bom, varia de 0 a infinito, né? E assim por diante. São formas de variação. Os indicadores, aqui, ó, poder potencial, indicadores, pode ser população, renda, recursos, para existem mais, menos, né, o alto, médio, baixo, poder potencial. As cegonhas morriam justamente pelos aviões, né, os combates. E aí você tem, ao mesmo tempo, a continuidade do fronte oriental, e então isso produz migração das cegonhas, e o fim do fronte ocidental. Então isso aumenta, obviamente, o número de cegonhas que já viviam lá e aquelas que migraram. E isso causou uma grande variação neste número final, e que tinha uma correlação significativa com, né, o fim da guerra e o aumento do número dos bebezinhos que nasciam da paixão entre os casais que se reencontravam. Então, assim, percebam que é uma causa comum para os dois, que é o fim da guerra. O fim da guerra produziu essas duas coisas. O fim da guerra em si, né, o fim do conflito armado, fez com que essas duas coisas pudessem correlacionar-se e coexistir. Então, é uma variável extrínseca, né, extrínseca ao sistema.